Eu teria alguns outros assuntos para abordar que aconteceram durante o recesso, mas eu me sinto na obrigação de tratar do assunto que pautou esta sessão, que é a questão do atraso dos servidores, do salário dos servidores do município de Coxim. Primeiro, eu quero dizer que essa casa nunca se furtou em debater aquilo que foi trazido aqui, ou pelo sindicato ou por grupos de servidores. E ao longo dessa legislatura, algumas coisas que surgiram de demanda dos servidores públicos foram votadas e aprovadas aqui na Câmara Municipal. Desde o reajuste salarial, a questão da adequação de funções para atender aqueles servidores que tinham sido alcançados pelo chamado desvio de função, a regulamentação, por exemplo, do pagamento do PEMAC, que ficou muito tempo engavetado, essa legislatura resolveu, e outras questões. Mas nós temos tranquilidade em dizer, hoje o principal problema do município de Coxim é essa questão do atraso dos servidores. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade em que o servidor público tem um papel muito importante. Não só o servidor municipal, Coxim cedia os principais órgãos do Estado. Então nós temos servidor do Estado, nós temos servidor do governo federal e nós temos os nossos servidores municipais. Como já foi dito aqui, isso afeta diretamente a vida, particular de cada um de vocês, mas afeta também a economia do município e afeta também a capacidade administrativa de quem governa. Então, esse é um problema central, porque eu sempre falo, se o patrão, se o prefeito ou o patrão pagar em dia, ele terá muito mais condições de cobrar do seu servidor. Agora, se ele atrasa salário, ele perde muito da autoridade que o povo lhe investiu. Então, essa questão precisa ser sanada. Mas eu tenho certeza em dizer que cada um que está aqui hoje não veio aqui pura e simplesmente fazer uma manifestação, veio aqui em busca de solução. Veio aqui em busca de solução. E eu me lembro, está aqui a nossa vereadora ex-prefeita de Nalva, vereador Careca. Eu, quando era oposição do governo Aloysio, mesmo sendo oposição, Márcia, se lembra muito bem, sempre que fui convidado a sentar e participar da solução do problema, eu fui. E eu tenho tranquilidade em dizer em que muitas situações eu contribuí para que a solução acontecesse. Porque ofensa, xingamento, e eu concordo que a revolta de cada um é justa, não vai resolver o problema. Nós estamos nos debruçando sobre isso. E semana passada nós tivemos uma reunião, já tivemos uma há 2 meses atrás, que alguns vereadores, ou todos os vereadores estavam presentes, em que nós cobramos, primeira coisa, transparência naquilo que o município arrecada e naquilo que o município gasta, nas despesas do município. É preciso, e se eu fosse o prefeito eu já teria feito isso, chamar todos os servidores e falar, olha, a nossa folha, e eu recebi aqui, porque eu oficiei o prefeito durante o recesso e eles me responderam, a nossa folha, por exemplo, mês passado, mês de junho, não de julho, mês de junho, ela foi de R$ 5.301.331,20. Quantas pessoas sabem disso? A nossa arrecadação no mesmo mês de junho totalizou R$ 8.177.748,25. Nem tudo aquilo que o município arrecada, ele pode pagar folha. Quem conhece minimamente a administração pública sabe disso.
Mas é por isso, vereador Simval e vereador Careca e Paulo, presidente do sindicato, que nós não ultrapassamos o limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Nem o limite prudencial, que é 51,30, e nem o limite máximo, que é 54%. Nós estamos com limite de 47%, porque soma-se todas as receitas do município. Inclusive, por exemplo, nós recebemos um ISS dos bancos no início desse ano, em que a maior parte desse ISS, o próprio Tribunal de Justiça confiscou para pagar precatórios que o município devia, mas entra na contabilidade. Assim como entra na contabilidade os rendimentos do nosso Instituto Municipal de Previdência, que não deveria, pela lógica, mas a lei permite. Senão, de fato, nós teríamos já ultrapassado o limite. Mas nós precisamos resolver. Eu hoje, à tarde, peguei os extratos de julho e junho, daquelas receitas que a gente consegue aferir através do site do Banco do Brasil. De junho e julho desse ano e de junho e julho do ano passado. De junho e julho desse ano, totalizou 8.880.000. E de junho e julho do ano passado, totalizou 8.731.000. Uma diferença na casa de R$150 mil de um ano para o outro. Mas todo mundo sabe que no decurso de um ano, as despesas do município ultrapassaram muito mais de 150 mil. E mais, as receitas do município também caíram. Por exemplo, quem aqui leu o Correio do Estado, e todos os vereadores aqui leram, semana passada o governador anunciou que só a redução de 5% no ICMS do diesel significou uma perda de receita de 29 milhões para o governo do Estado, que impacta nas contas dos municípios. Então, nós não tivemos um crescimento substancial e nós tivemos, para piorar, perda de receita. Mas isso não é justificativa para que essa situação permaneça. Eu disse ao prefeito, totalizando os meses de junho, os meses de julho, e nós estamos aqui discutindo, vereadores, o pagamento do mês de junho. Pagar os 6 mil que pagou hoje não é nenhuma grande coisa, porque é 6 mil do mês de junho, não é 6 mil de julho. É preciso que se esclareça isso. Totalizando essas receitas, com mais a receita própria do município, nós arrecadamos, nesses 2 meses, algo em torno de 10 a 11 milhões. 10 a 11 milhões daquilo que o município pode utilizar em folha. Porque tem algumas receitas da saúde, tem membros aqui do Conselho Municipal de Saúde, que podem ser e são utilizadas no pagamento de folha. E outras receitas, mas tem receita que não pode. E se a folha do município está na casa dos 4 milhões, a chamada folha líquida, a folha bruta, vocês viram quanto que está, não é admissível, então, que o município demore 2 meses para pagar uma folha. Então, o prefeito, na reunião que nós fizemos semana passada, me convidou para participar de uma comissão. E eu disse aqui aos vereadores, eu vou, mas se for para resolver. Se for para a gente não mexer na ferida, é melhor eu ficar aqui. E mexer na ferida é mexer na ferida. É cortar estagiário, é demitir os DGA 100%, acabar com os DGA 50%, acabar com toda a dedicação plena, mexer em tudo. São 436 mil que isso representa. Agora, quando a gente mexe numa coisinha aqui, no outro dia tem gente batendo na minha porta, isso aqui não pode. Ou a gente pactua isso, enquanto não pôr essa folha dentro do mês, não é no 5º dia útil, eu acho que a ambição tem que ser por dentro do mês. Nós vamos mexer na ferida. Agora não dá para a gente começar a mexer e isso não pode. Não, isso aqui também não pode. Isso aqui também não pode. Ou mexe ou não mexe. Ou resolve ou não resolve. Eu acabei de dizer aqui, Paulo, eu já disse ao prefeito, e repeti inclusive uma coisa que eu fiz no governo da Adinalva. Vocês se lembram que eu era líder do prefeito da Adinalva. E eu vi o desconforto que a Adinalva tinha naquela época. Para concluir.
Naquela oportunidade, nós reunimos um grupo de presidentes de partido, lá no escritório do doutor Edilson Magro, estou vendo aqui. Naquela oportunidade, eu propus que todos entregassem os cargos. Na reunião, todos concordaram. Depois, só nós que entregamos. E eu propus a mesma coisa para o prefeito. Acabar com o DGA 100%. Obviamente que tem aqueles cargos do prefeito que é estratégia, secretária, essas coisas. Agora tem coisa que não precisa. Acabar com os DGA 50% também. Todo mundo sabe que o DGA 50% é do servidor efetivo. É mexer em tudo. Isso vai significar, com os estagiários, algo em torno de R$500 mil, com outras economias mais, que a gente consegue colocar em dia. Eu me propus, se for para fazer isso, eu vou para a comissão. Se não, não vou. Obrigado.